Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. A gente vai ter o telão, né, Daniel? A gente tem um telão, tá bom? Se você não conseguir achar por algum motivo, vai estar no telão ali. A palavra do Senhor fala assim: Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. No versículo 3, Paulo continua: sem afeto natural. Ele fala sobre os ingratos. E a ingratidão é a falta de reconhecimento por um favor, benefício ou ajuda recebida de alguém. Vou repetir novamente. O que é a ingratidão? É a falta de reconhecimento por um favor, benefício ou ajuda recebida de alguém. É a ausência de valorização pelos esforços de outras pessoas, demonstrando o esquecimento ou o descaso em relação ao bem que lhe foi proporcionado ou beneficiado. Na psicologia, a ingratidão, até lembrei da Diana, né, que ela é psicóloga, a ingratidão costuma estar ligada à personalidade da pessoa, preste atenção. A pessoa ingrata possui dificuldades de enxergar que nenhuma conquista é feita totalmente sozinha. Ou a pessoa ingrata, ela tem dificuldade de perceber que a outra pessoa ajudou ela a chegar aonde ela está hoje. E continua. Muitos estudiosos de psicologia, psicanálise e muitas outras coisas falam, do planeta todo falam, destacam a ingratidão como a mais terrível atitude maléfica do ser humano. Vou ler novamente. Muitos estudiosos de diversas áreas do planeta todo destacam a ingratidão do homem como a mais terrível atitude maléfica do ser humano. A ingratidão, eu fiz uma explicação formal, né? Dei uma estudada, botei aqui, e todos nós já sabemos o que é ingratidão. Se eu pedir para alguém subir aqui, pegar esse microfone e falar o que significa ingratidão, é simplesmente, vamos supor, a apóstola me ajuda, ela me dá conselhos, vamos supor, um dia eu estou doente, ela me leva para o hospital, ela me ajuda em tudo que ela pode. Simples, me ajudou. Só que tem um dia que a apóstola vai precisar de mim. Ou ela vai precisar de um conselho, ou eu vou ter um carro em nome de Jesus, e talvez um dia o carro dela vai estar na oficina, numa revisão, aí ela vai precisar do meu carro. Aí eu vou virar as costas para ela. Eu vou dizer, não, eu não vou lhe ajudar. Quantos aqui já não praticaram a ingratidão com alguém ou já não sofreram? E a ingratidão dói. Porque só é ingrato quem já recebeu um favor. Está entendendo? Não existe uma pessoa ingrata que ninguém nunca fez nada por ela, não. Eu só sou ingrato pelo fato de alguém ter feito algo por mim. E quantos de nós não conhecemos alguém ingrato? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos de nós não conhecemos? Aqui Paulo fala que pessoas desobedientes a pais e mães. Uma das maiores ingratidão desse século é a desobediência a pai e mãe. Você pega um pai, não, vou falar de uma mãe. Porque a mãe, meu amigo, para a mãe ter um filho, uma filha, 9 meses, amamentar, ainda mais se for cesárea, aí fica no hospital, aí toma remédio,
Aí vai para casa e fica aqueles anos todos acordando de madrugada, de manhã, de noite. A mãe não sabe mais nem o que é dormir. Cuida do filho, dá amor. Porque uma mãe de verdade, ela dá amor, certo? Dá amor. E quer a filha ande bonita, cheirosa. É fácil para mim falar, porque não minha mãe, né? Minha esposa, que é mãe, mora comigo. Aí eu vejo o amor que uma mãe tem pelo filho. E quando o filho nasce, estou dando um exemplo, ele não obedece à mãe. Ele não honra, ele não pede a bênção, que muitos esquecem hoje em dia. Deus me livre, eu não pedi bênção da minha mãe e do meu avô, mano. Do meu avô não, né, que ele já faleceu, mas enfim, da minha avó. Aí a gente vê a ingratidão em muitos cenários aqui na Terra. A ingratidão do marido com a esposa, da esposa com o marido. A mulher está ali todo o tempo, cuidando ali, sendo uma com ele, e quando ele precisa, ele vira as costas, deixa a mulher. E muitas outras coisas que eu podia ficar falando a noite toda. Mas todos nós sabemos o que é ingratidão, certo, igreja? Eu posso arriscar a falar que muitos já sofreram a ingratidão na sua vida. E também posso arriscar a falar que muitos de nós ou estamos sendo ingratos, ou já fomos ingratos um dia. O primeiro ponto que eu quero falar é a características de quem é ingrato. E essa palavra, ela não é para mim. Essa palavra não é para o Daniel. Essa palavra é para todos nós que estamos aqui dentro. Até se estiver alguém lá fora ouvindo por alto, essa palavra é para essa pessoa. Amém? Primeiro ponto de uma pessoa que é ingrata é não valorizar o apoio que recebeu. O segundo ponto é não expressar nenhum agradecimento. Eu vou tirar como o Felipe, né? Não sei se o Felipe está aqui. O Felipe é uma pessoa que costuma ajudar as pessoas. O Felipe, eu falo porque hoje em dia eu sou irmão em Cristo dele, mas também um dia eu já fui líder dele para a honra e glória do Senhor. E eu sei o coração que ele tem em ajudar. O Felipe gosta de ajudar. E tu não precisa dar nada para ele. O cara só gosta de te ajudar. Dar um conselho, de conversar com você. Assim como existem muitas pessoas aqui. Mas a ingratidão vem quando alguém não agradece de alguma forma essa ajuda que a pessoa presta. Tem o terceiro ponto. Costuma esquecer os favores que recebeu. É a amnésia espiritual, ou então a amnésia. A pessoa é ajudada. Quando ela precisa, ela pede. Mas chega um certo ponto que a pessoa que ajudou ela é esquecida. E a pessoa que foi ajudada nem lembra dessa pessoa. Aí vê a pessoa que ajudou ela passando por dificuldades, passando por uma crise, passando por algo, e nem sequer manda uma mensagem, nem sequer conversa. E isso, infelizmente, acontece entre um líder e um liderado. Infelizmente. Uma frase que eu muito escuto é que, muitas das vezes, eu acredito que você vai ter a maturidade para escutar isso. Muitas das vezes, a pessoa que trai a outra é aquela que a pessoa mais tinha ajudado. Muitas das vezes. Ah, pastor, como assim? Você pode ver um casamento. O marido e a mulher, a Bíblia não fala que são dois. Gênesis fala que se tornarão uma só carne, uma só pessoa. Quando tem uma traição num casamento, foi da pessoa que menos se esperava. Foi da pessoa que mais se ajudava um ao outro. Então, a ingratidão, ela sempre, muitas das vezes, vem de uma pessoa que nós ajudamos muito. O quarto ponto é, age como se fosse uma obrigação do próximo lhe ajudar, demonstrando arrogância e egoísmo. Uma pessoa que é ingrata, ela tem essas 4 características. Mas a primeira foi que mais me chamou a atenção. Não valoriza o apoio que recebeu. A ingratidão é algo que o Senhor vai disseminar do nosso coração hoje em nome de Jesus. O título da mensagem é a ingratidão a Deus.
Mas quantos de nós não estamos sendo ingratos a pessoas que estão do nosso lado? Ou a esposa, ou ao esposo, ou a namorada, ou ao namorado, ou ao irmão, ou ao pai, ou à mãe, ou ao líder, ou ao pastor, ou ao amigo. A ingratidão vai sair de qualquer área que tiver na sua vida hoje, em nome de Jesus. Nós temos o segundo ponto, que é o último, por sinal. O que a palavra diz sobre a ingratidão? Nós vamos lá em Salmos 78, versículo 11. Salmos 78, versículo 11. O salmista Asaf, ele fala: Senhor, aqui é como se ele fosse falando para Deus, tá, gente? E esquecemos das tuas obras e das tuas maravilhas que lhes fizera ver. O salmista Asaf, ele escreve um texto e ele começa a declarar no texto que aquele povo tinha esquecido de todas as obras e maravilhas que o Senhor tinha feito o povo ver. Esqueceu. Deus fez, Deus providenciou, e Asaf está falando que o povo esqueceu. Asaf está falando de uma amnésia espiritual, novamente. Que maravilhas Deus fez que, infelizmente, o povo de Israel esqueceu. Eu posso perguntar e vocês podem se levantar e vão falar muitas maravilhas, mas vamos pensar em algumas que, vou falar, todo mundo conhece. Em Êxodo 14, do versículo 21 ao 29, a gente vê a abertura do mar. Um povo sai da escravidão. Em Êxodo 3, Deus levanta ali Moisés. Aí Faraó endurece o coração, que por sinal o próprio Deus endureceu o coração dele. Tudo tem um propósito. Aí conseguiram sair, legal. Aí bora, o povo feliz, eu não vou mais comer repolho, eu não vou mais comer cebola, eu não vou mais bater barro para fazer tijolo, eu estou feliz. Aí chego na primeira dificuldade, na frente do mar. Um mar enorme, que por sinal não é um mar, é um lago, tá bom? Enorme na frente deles. Aí o povo começa a reclamar. Eu não sei vocês, mas o Wendel, o pastor Wendel, quando eu leio o livro de Êxodo, é o livro mais agoniante para mim ler, porque o povo de Israel, ele era conhecido por dois motivos. O primeiro, que era um povo de Deus, mas o segundo, que era um povo murmurador, infelizmente. Infelizmente. Aí chega na frente do mar, aí o povo, meu Deus, você trouxe nós aqui, Moisés, para morrer, não sei o quê. E o povo começa a se desesperar. Aí Deus fala, Moisés, estica o teu cajado. Aí Moisés esticou. Aí, o mar se abriu. Aí quem foi que passou? O povo. A pés enxutos. Aí o povo ali do faraó veio querer pegar o povo que conseguiu atravessar o mar. E o mar se fechou, o povo ali morreu do faraó, e o povo que estava reclamando quando o mar estava fechado passou a pés enxutos. É desse fato que Asaf está falando em Salmos 78, versículo 11. Congela lá no 78, versículo 11, tá bom? Por favor. É desse fato. E esqueceram-se das suas obras, Senhor, e das maravilhas que Tu fizera ver. Sempre a gente fala e chega a dar vontade de chorar, eu estou me arrepiando. Como é que um povo que estava na frente de um mar, o mar abre, o povo passa, o mar se fecha. Como é que depois de algum tempo esse povo se esquece? Me diga. Como, meu Deus? Como? Como é que o povo conseguiu se esquecer de uma maravilha? Sabe por que eu choro? Porque nós somos muito pior que eles. Deus não abriu um mar na nossa vida, meu amigo. Deus fez muitas coisas. Quantas pessoas estão aqui que Deus não abriu o mar, não? Deus deu, foi outra vida.
Não era mais nem para essa pessoa estar viva. E Deus falou, não, esse aqui eu vou cuidar dele porque tem um propósito na vida dele. Essa aqui eu vou cuidar porque eu tenho um propósito na vida dela. O Asaf está falando, você esqueceu das obras e das maravilhas que Deus te fez passar. Asaf estava falando do povo de Israel, mas serve para nós. Só que quando Asaf bota no plural as maravilhas e as obras, Deus fez muitas coisas, meu querido. Muitas coisas. Moisés, ele tinha um certo medo ali de liberar o povo. E ele fala, Deus, quando eu for ali com o faraó e perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Não sei, eu estou nervoso, Senhor. Aí Deus fala, diga que o eu sou te enviou. No mar, Deus foi o eu sou a provisão para o povo de Israel. Em Israel, Deus era o Deus de Israel. E Asaf fala essa frase aí que não vai sair da nossa cabeça por um bom tempo. Quais são as obras e as maravilhas que eles viram você fazer? Eu falei da abertura do mar, mas tem também, em Êxodo capítulo 13, do 17 em diante, Deus providencia algumas colunas. O povo saiu da terra de Faraó, da escravidão. Deus abre o mar e o povo começa a reclamar. Por quê? Porque no deserto, de noite, facilmente bate menos de 5 graus ali, a pessoa morre. Morre ali por conta do frio. Aí Deus, com a sua incrível bondade, ele faz uma coluna de fogo de noite. Olha que maravilha. Aí Deus fala, vamos povo, vamos, não vai te fazer frio. Por quê? Porque aqui tem uma coluna de fogo. Então o povo ia esquentadinho. É dessas maravilhas e dessas obras que Asaf está falando que o povo esqueceu. E você lembra de uma característica de alguém que é ingrato? É o esquecimento. A pessoa que é ingrata esquece daquilo que um dia recebeu de alguém. E talvez você pensou que eu ia falar que você é ingrato com a sua mãe, com o seu pai, com o seu esposo. Não. A palavra é direcionada somente para nós e Deus. Muitos de nós estamos sendo ingratos com Deus. Com Deus. Eu não estou falando que a ingratidão com pai e mãe é um pouco menor. Não, eu estou falando da ingratidão de um povo para com Deus. Deus tinha feito eles verem essas obras e essas maravilhas. E aí, de noite, vinha a coluna de fogo e não lhe fazia frio. Aí vem de manhã, um sol escaldante, mar de 40 graus. Aí Deus fala, não, esse povo ele não vai passar calor. Por quê, Senhor? Porque eu vou fazer uma coluna de nuvem. Uma nuvem aqui que é para ir aquecendo eles, é para ir refrigerando eles quando eles estiverem indo nesse deserto. Você percebeu? Que todas as provisões de Deus para o povo que esqueceu as obras e as maravilhas foram feitas em um local. Qual local? O deserto. Quantos de nós não fomos e estamos sendo sustentados por Deus no deserto? Muito mais que um mar se abrir. Muito mais que uma coluna de fogo de noite. Ou uma coluna de nuvem de dia. Muito mais que isso. Deus faz maravilhas e maravilhas em nossas vidas. Quantos estão aqui que chegaram na igreja ou chegaram na presença do Senhor, não tinham um trabalho e hoje tem um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Quantos estão aqui que olharam para aquela moto, para aquele carro e falaram, meu Deus, um dia eu quero ter esse carro. Hoje tem o carro, hoje tem a moto. É Deus trazendo uma providência para essa pessoa. Quantos estão aqui, mulheres que estão aqui, que a mulher olhava para o esposo e falava, Deus, eu quero mudança nesse homem.
E para todo mundo era impossível, mas você chegou no lugar certo. Aqui nós servimos ao Deus do impossível. E hoje tem um marido renovado, ou vice-versa. Chegou com uma família destruída e Deus trouxe a provisão, restaurou sua família. É muito bom nós sermos restaurados pelo Senhor. Só que tem que ser bate e volta. Nós temos que ser grato ao Senhor. Grato. Todas as vezes que nós temos uma oportunidade de ser grato ao Senhor, é só 2 caminhos, meus queridos. Se nós não formos gratos, nós estamos sendo ingratos ao Senhor. Não tem para onde correr. Nós precisamos parar com a ingratidão ao Senhor. O Senhor, quando terminar esse culto, Ele vai ministrar o seu coração. Que Ele use uma mulher, que Ele use um homem, eu sei que vai ser pelo Espírito Santo, ou então que Ele só sussurre ao seu ouvido, aonde você está sendo ingrato com o Senhor. Tudo que Deus te proveu no deserto, tudo que Deus te sustentou, a sua casa, a sua família durante aquela doença, a sua família durante aquela falta de emprego, aquela falta de salário, a sua descendência, o Senhor vai ministrar o seu coração se você estiver sendo ingrato a Ele. Nós continuamos, nós temos Asaf falando, né? Mas também temos o livro de Lucas. Pode botar para mim, por favor, Daniel, o livro de Lucas. Lucas, capítulo 17. Peraí, tomara que não tem. Lucas 17, do versículo 11. Vamos ler juntos aqui, você lê aí no seu cantinho. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Pode passar. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. O homem leproso era o seguinte, era Ciro múmia, né? Era uma múmia praticamente. Todos já sabem o que é múmia, né? Tu pega um homem cheio de ferida, todo perebento, para você não falar que depois não entendeu. Aí tu enrola ele cheio de pano. Enrola. Por que enrolar, pastor? Porque o homem está cheio de ferida. A lepra é nada mais, nada menos que isso. É aqui, é na boca, é no corpo todo. Aí o homem vai andar, o homem anda assim. Veio 10 leprosos ao caminho do Senhor, os quais pararam de longe. E a palavra continua. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, repita comigo, ficaram limpos. Amém. Passa. E um deles, quantos vieram ao Senhor? 10. E quantos viram que ele ficou limpo? Somente 1. E um deles, vendo que estava são, ou seja, curado, limpo, voltou glorificando a Deus em alta voz. Pode passar, Daniel. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Pode passar, Daniel. E respondendo, Jesus disse: não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Pode passar. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos repetir de novo, espera aí. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé, aleluia. A gente tem mais um capítulo aqui, de Lucas 17, que por sinal era um médico, falando sobre a lepra, de 10 leprosos que viram o Senhor de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Senhor, nos cure, nos lave, faça alguma coisa. Jesus nem declarou uma palavra de você está curado, você está limpo, você está são. Não. Jesus só falou: vai, mostra-te aos sacerdotes, que aí eles vão, se mostram aos sacerdotes, os 10 ficam limpos e volta somente 1. E os 9 mete o pé.
todos ali estavam buscando algo que era a sua cura. Todos nós estamos buscando algo que é a nossa cura, interior e exterior. Tem pessoas aqui que talvez estejam buscando a cura de um problema de audição, de problema de visão, problema de olfato, uma perna, um braço, alguma coisa. E também tem um lado interior, que estamos buscando a cura. Quantos não vêm para o Senhor com a ira, com um vício, com uma prostituição, com um ódio, com uma falta de perdão, com muitas coisas? Nós somos esses 10 leprosos. Nós éramos que clamamos pelo Senhor por cura. E muitos de nós fomos curados. Muitos de nós somos uma pessoa curada. Meu Deus, quantos testemunhos nós não temos aqui, pastora Janete? De homens brabos, que agora são homens tranquilos. De mulheres que brabas, que agora são mulheres tranquilas. Né? Mulheres tranquilas, né, amor? Então, quantos testemunhos nós não temos? Nós se comparamos a esses homens que clamaram ao Senhor: Senhor, me cura. E o Senhor nos curou. Sabe por que o Senhor nos curou? Porque Ele é fiel a nós. Mesmo nós virando as costas para o Senhor, Ele não vira suas costas para nós. Porque esse é a natureza dele. E nada pode tirar isso dele. Só que existem no meio dos 10 leprosos e no nosso meio pessoas ingratas. Porque somente um samaritano voltou, se prostrou aos pés do Senhor com o rosto no chão e lhe deu graças. E Jesus perguntou: cadê os outros 9? Foram embora. Vou falar algo para você que está aqui buscando algo do Senhor. O Senhor pode até te dar. Aí você me, pastor, como é que isso funciona? Que Deus sabe que eu sou ingrato, mas mesmo assim Ele vai me abençoar. Deus pode até mesmo te abençoar, sabendo que você vai ser ingrato com Ele no futuro. Porque mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. E essa história pode se espelhar com a gente. Muitos que estão aqui querem uma cura do Senhor. Muitos. E receberam, ou vão receber. Mas eu espero que muitos aqui não sejam aqueles 9 que foram embora. Porque senão vai perder algo. A cura física é uma bênção, é um detalhe, é uma maravilha. Imagina, já contei para vocês o testemunho do dia que eu orei numa mulher que estava com dor de pedra de vesícula, eu nunca esqueço daquilo, aí não sei o que aconteceu, que a dor parou, nunca mais voltou dor, glória a Deus. Glória a Deus, isso é uma maravilha. Só que a cura exterior é bênção. Mas só que quem foi ingrato recebeu só uma cura exterior. Só foi curado da lepra. 9 ingratos saíram correndo e só receberam a cura exterior. Só a lepra, só a carne. Teve um grato que ficou. Ele não recebeu somente a cura da sua lepra. Ele foi salvo. A gratidão, ela vai trazer resultados na sua vida para com Deus. Aí vem aquele negócio, mas meu Deus, pastor, eu estou sendo grato a Deus há anos e anos e anos e anos e nada vem de recompensa. Meu querido, minha querida, a dor aqui dessa terra é passageiro. Todo mundo que está aqui nessa igreja, todo mundo vão para 2 caminhos. Eu não sei que religião você é, se você veio aqui experimentar o culto. Eu não sei o que você ora, para quem você... Eu só quero te dizer uma coisa. Dia 25/8/2019, eu aceitei Jesus. E desde lá eu aprendi que existe 2 caminhos dentro da Bíblia. 2. Um é o céu e o outro é o inferno. Todo mundo que está aqui vai para um desses 2 caminhos. Eu quero que todos nós, tem ninguém aqui atrás de mim, todos nós que estamos aqui, todas as pessoas que eu conheço, que eu falo, que eu vejo, que eu enxergo, que eu nem converso, nem tenho intimidade, vá para o céu. Porque o céu, ele é maravilhoso. Mas o meu querer não é poder. A sua atitude
vai te levar ou para o céu ou para o inferno. E todos que estão aqui sabem disso. Todos, todos. A gente pode viver a nossa vida de aparência para o Senhor. A gente pode se apresentar diante do nosso líder, eu estou bem, nossa, que culto maravilhoso, mas chegar em casa e fazer tudo errado. Cometer pecados e pecados e pecados. A palavra do Senhor fala que naquele grande dia, quem vai nos julgar vai ser Jesus. Qual é o dia e qual é a hora? Ninguém sabe, nem o filho, somente o pai. Pode ser qualquer momento. Pode ser qualquer momento da nossa vida. Eu não acredito que seja daqui a um dia, meu amigo. Tem que estar preparado todo momento. A camisa da intercessão fala, orai sem cessar. Nós temos que orar sem cessar, conversar com Deus. Nós temos que vigiar sem cessar, nós temos que estar todo atento, porque o nosso adversário está ao nosso derredor, querendo nos tragar como um leão. Aí vai vir aquele grande dia. Pessoas gratas e ingratas serão colocadas na frente do Senhor. E Deus, Ele bota um lado para quem vai ser salvo e outro lado para quem vai ser excluído. Lado direito vai ser salvo. Todo mundo aqui vai para o lado direito, amém? Miúque todo, vai para o lado direito, amém. Agora, para o lado esquerdo, vai aquelas pessoas que achavam que estavam sendo gratas, ou até mesmo praticavam a ingratidão ao Senhor. O que é ingratidão ao Senhor? Não é somente murmurar. Não é somente fazer algo que o Senhor não gosta. A ingratidão ao Senhor é tudo aquilo que você faz, que você sabe que é errado. E como é difícil ser santo. Mas hoje o Senhor vai ministrar ao seu coração que você pode se santificar todos os dias. Gente, nós conseguimos. Com a ajuda do Espírito Santo você consegue. Talvez você veio até aqui à igreja querendo uma resposta. E a resposta do Senhor para a sua vida é: aprenda a ser grato ao Senhor. Aprenda a ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele vem fazendo na sua vida. Senhor, mas não está acontecendo mais. Meu amigo, Jó já declarava: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O nosso problema, eu estava vindo de moto para casa, do trabalho, e eu vi, meu Deus, está errado mesmo, está errado. Porque muitas das vezes nós queremos o Senhor por algo que Ele pode nos oferecer. Mas não. Se Deus nos der um carro, uma moto, uma casa, amém, amém. Como é difícil falar isso. Se Deus querer que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua filha, sei lá o que, morra. Deus te deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus quiser fazer qualquer coisa na sua vida, Ele vai fazer. A Bíblia fala, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. Eu gosto de ouro, eu gosto de prata. Os céus vão ter rua de ouro e de cristais. Vai ser tudo uma maravilha. Vai chegar um dia que nós não vamos precisar mais orar, porque nós vamos estar lado a lado com Jesus. Vai chegar um dia que nós não vamos mais chorar, porque Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Vai ter um dia que a sua oração que você orou tanto, vai ser respondida com a sua salvação. Vai ter um dia que você vai olhar para o lado e vai falar: meu Deus, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena ser fiel. Olha como valeu a pena. Imagine, Luciana, quando nós estivermos do lado do nosso Criador. Meu Deus, naquela mesa, naquele grande banquete. Valeu a pena renunciar tudo aquilo que a vida me oferecia. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Vai valer a pena, meus irmãos. Vai valer a pena. Eu peço que você fique de pé. Eu peço que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você que quer receber essa noite, feche os seus olhos e se concentre. Bote a mão no seu coração e comece a falar: Senhor, me mostra-me, Senhor. Mostra-me aonde eu estou sendo ingrato com o Senhor. Mostra-me. Bata no seu peito e fala: Senhor, se eu estiver sendo ingrato, mostra-me, Senhor.
Espírito Santo, nós pedimos a tua presença, tu já estás aqui. O Senhor começará a trazer no nosso coração tudo que estamos fazendo de ingratidão ao Senhor. Quando nós não te servimos, quando nós não te adoramos, quando nós te largamos por qualquer coisa, isso é ingratidão. Quando nós te trocamos por pouco, isso é ingratidão. Quando o Senhor nos salva, nos livra de uma bala, nos livra de um acidente, nos livra de algo ruim, mas no outro dia nós estamos fazendo errado, nos salva, Senhor. Convença-nos, Senhor, do pecado. Convença cada um do pecado,